Ora, então estamos aqui para mais uns 28 minutos mais verdes da rádio, mas eu não me estou a ouvir. Não te estás a ouvir? Eu também me estou a ouvir muito pouco. Pois, está baixinho. Muito pouco. 1, 2, 3, 4, está ótimo. Agora Olá! sim, apesar de nos estarem a ouvir bem, com certeza, mas nós estávamos a ouvir muito baixinho. Muito boa tarde, boa tarde não. Começámos logo. Isto é uma semana e perde-se logo a pedalada. Por 2 semanas, acho que eu conseguiste não dizer o boa tarde. É verdade. Porque eu acho que deve ser tipo a primeira coisa que tu pensas antes de falar. E quando não pensas, sai o boa tarde. Vamos São já ver 6 uma anos, coisa. pessoas. 7. Foram 7 anos a dizer boa tarde porque as emissões passavam à tarde. Apesar de depois ficar o podcast, a verdade seja dita. Sim. Só que agora, tanto na Rádio Ideias como na Rádio Utopia, temos horas diferentes de passar a emissão, não é? Uma é às 10 da manhã e outra é às 2 da tarde. Sim, logo, como fica disponível depois nas várias redes, depois é melhor não estamos haver. no YouTube, por isso não faz sentido. Como é que estão? Sejam muito bem-vindos e mais uma vez pedimos desculpa pela nossa ausência, mas temos um motivo muito bom. A Laura acabou o curso. Finalmente! Pois é, a Laura apresentou a sua tese na quinta-feira passada, dia 30, mesmo para terminar novembro em grande. E nós não há prioridades, difícil, não gente. é? Era difícil gravarmos antes da Laura fazer. Era difícil, não. Estava fora de questão. Pois. Estava completamente fora de questão antes da apresentação da E tese. depois foi feriado. Fazermos emissão. Depois foi feriado, fim de semana, depois não deu. Não foi possível. Mas estamos de volta. Desculpem. Acho Eu sei que vocês sentiram a nossa volta. Os motivos foram mais que válidos. Mas os motivos foram mais que válidos. Entretanto, também, sejamos sinceros, o que é que se tem passado em termos ambientais? A seca continua. Exato. O Sr. Trump andou a fazer das suas também relativamente a áreas protegidas. Para é verdade. não variar. Para não variar. Não é disso que vamos falar hoje. De resto, além da seca, agora assim de repente não me estou a recordar de mais nada. Frio. É a única coisa. Sim, o Seco, frio. Mas frio. Mas podem sempre passar pelo nosso Facebook para mas se isto não é atualizarem. meteorologia. Ainda. É verde, mas não é... É um pouco, não é? Sim, tem o seu quê de meteorologia. Tem o seu quê de meteorologia. O ambiente é tudo. O ambiente é tudo e é com esta que vamos seguir para a primeira notícia desta semana. No fundo, sim, é a única. Mas não vamos estar 28 minutos a falar disto. Não, é mais informativo. Exatamente. Portanto, estamos em seca, como já dissemos, e seca leva a que haja a produção de eletricidade por energias renováveis seja afetada. Sim. Não é? Isso, desculpa. Não, eu ia simplesmente dizer que muito disso se deve ao facto de a maior parte da energia que é produzida através de energia elétrica que é produzida através de fontes de energia renovável é hidroelétrica. Com a seca, isso sim, compensa-se um bocadinho. Mas, saiu uma notícia no Observador que fala precisamente sobre isso. Veio falar dos dados que a Associação Zero esteve a trabalhar. E a Zero fala em mais de 26% de emissões de CO2 entre janeiro e novembro associadas à produção de eletricidade comparativamente a 2016. Estes mais 26% de emissões de CO2 são mais 6 milhões de toneladas de CO2 na produção de eletricidade. Ou seja, então, comparativamente a janeiro, ao período entre janeiro e novembro de 2016, em 2017 foram mais 6 milhões de toneladas de CO2 que foram emitidas, um aumento de 26%. Exato. Portanto, entre janeiro e novembro deste ano, para a produção de eletricidade, produzimos cerca de 29 milhões de toneladas para produzir eletricidade. Está bom. Está tranquilo? Não está tranquilo. Acho que são números, sim. Enfim, na verdade o que acontece é que devido à seca, tal como tu estavas a dizer, e o facto da maioria da produção de renováveis ser associada às hidroelétricas, no caso de Portugal, quando há seca, não há cotas, não há produção de eletricidade, as turbinas não giram, não há produção de eletricidade. A prioridade é outra, não é? A prioridade claramente é outra. Claro. E ainda bem, estamos a falar dos mínimos ecológicos. Exatamente. E pronto, o que acontece é que no caso de Portugal nós recorremos, quando não temos as hidroelétricas, o nosso recurso é carvão e gás natural. Exatamente. As centrais de carvão e gás natural de ciclo combinado. Exatamente. Ou seja, quando não há
produção hidroelétrica, o recurso é mais emissões de CO2. Claro, é assim, é importante dizer que ainda não vivemos num país onde sejamos alimentados de energia elétrica 100% renovável. Não. Aconteceu 3 dias. Aconteceu 3 dias há 2 anos. Há 2 anos, em 2015, se não me engano. Mas foram 3 dias. O ano tem 365. E foi ou 6. Tinham as condições, estavam reuniram-se as condições. Os deuses reuniram-se e deixaram. Exatamente. Mas sim, a Zero o que fala é, assim, por alto. Em vez, eles falam de apostar mais na energia solar como recurso, ou seja, quando nós temos falta de produção de eletricidade, falta de eletricidade produzida por renováveis, em vez de recorrermos ao carvão, continuarmos nas renováveis e recorrermos à solar. Ou eólica, mas nós já temos bastante investimento na energia eólica. Sim, temos. No caso de Portugal seria mais direcionado para a solar e que faz sentido no nosso país. Nós somos um país com muitas horas, acho que é 12 ou 14 horas médias de sol por dia. Isso médias, é verdade. Isso é verdade. Mas pronto, basicamente é deixar esta nota, alertar que lá está, não há uma opção neste momento a trabalhar, uma central a trabalhar que permita não aumentar as emissões quando temos a seca. Portanto, neste momento o que nós estamos a perceber é aquilo que nós já falámos antes, é a bola de neve, é a espiral, que quando uma coisa corre mal, a nível ambiente, corre tudo mal. Exato. Por isso é que muitas vezes nós defendemos aqui que se deve investir essencialmente na eficiência. Porque ainda não estamos num patamar em que seja possível largar completamente as fontes de energia não renovável. Sim, eficiência e hábitos de consumo. Sim, eficiência e hábitos de consumo. A eletricidade só é produzida se nós precisarmos mesmo dela, não é? Exatamente. E pronto, eu acho que é por aí. Acho que só com a eficiência... Aliás, minha tese. Só calma, com a eficiência... tese agora. Não, mas é assim, só com a eficiência não vamos lá, não é? Sim. É preciso mais do que isso. Cada vez mais se percebe que é preciso mais do que isso. Um forte investimento nas renováveis. Há estudos que já se fazem se passássemos para 100% de renováveis. O que é que aconteceria? Não é bem o que é que aconteceria. É o que é que seria preciso para chegarmos lá. É assim, tu estás a falar de um Acordo de Paris que te diz para atingires os mínimos que tu queres, que é o grau e meio, os 2 graus de subida média no mundo. Em 15 anos tu tens de parar de emitir o que tu estás a emitir. 15 anos. 15 anos, gente. 15 anos. É 2000 e... Vamos arredondar, 2030. Sim, vamos arredondar. É pouco ano. É pouco. É pouco ano, estás a perceber? Não chegam a 2 décadas. É muito pouco para aquilo que se está efetivamente a fazer. É engraçado que, por acaso, ontem eu ia numa conversa com amigos, ia no carro e perguntaram, mas isso das alterações, não sei o quê... Mas isso, a história de nós passarmos a ser um deserto, porque agora, como se falou muito disso e da seca, toda a gente agora fica muito impressionada com isso não chover durante 5 anos, como assim? Ou durante 10 anos? Sim. Nós passarmos a ser um deserto. Nós, Península Ibérica, e vários países do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo tem aumentado a temperatura média mais do que alguns pontos do planeta. Do planeta, sim. Mas isso seria daqui a quanto tempo? Não sei o quê. E eu sei, eu posso ter sido um pouco alarmista, mas eu disse... Eu não sou vidente, mas 2050 eu acho que é uma aposta segura isso poder acontecer. Essa história do 2050 é daqui a 30 anos, atenção. Essa teoria, entre aspas, ou essa tese, que a Península Ibérica poderá virar um deserto, pode chocar muita gente, mas o meu chefe contou-me já umas quantas vezes uma notícia que eu vi num jornal em 1975, 76, foi depois do 25 de Abril, um artigo que vinha no jornal assim meio escondidinho, onde um cientista, um investigador, ele não se recorda bem quem é que era, dizia que se continuássemos como estávamos, ou a evoluir da maneira como estávamos em 1975, 76, não me recordo agora da data precisa, do Algarve até Setúbal ia ser tudo deserto. E neste momento as previsões do que nós vimos de seca neste momento... nem sequer é para lá disso, só Bragança, Bahia que... Pois, exatamente. Obviamente que isto é sempre o pior cenário e é catastrofista e lá estão aqueles com o apocalipse. Mas o que é certo é que é assim, há quanto tempo é que não chove? Pois é. Isso há uma semana, ou 2, não sei. Estou perdido no tempo. Como deve ser. Sim, pronto, como deve ser. Não me revires os olhos. Eu não... Calma, tu perguntaste-me desde quando é que não chovia.
E eu disse desde que é verdade. Não chove. Foste muito literal. Sim, é verdade. Mas, mas por exemplo, 75 e 76 é engraçado porque é na altura em que sai o Limits of Growth. Pois é. A Primavera Silenciosa. É, Primavera Silenciosa. Não, é o outro livro. Sim, o Limits of Growth é o Os report. De crescimento, Sim, mas é quando houve as previsões do... Ai, não acredito que meti esta falha. É quando fizeram os estudos e as previsões sobre colapso dos ecossistemas. Sim. E as consequências, e o que é certo é que já fizeram uma revisão de 40 anos depois do Limits of Growth. Eu ouvi. E nós adivinhem, temos estado a seguir as linhas dos piores cenários. Boa. Portanto, quando nós pensamos em piores cenários, na verdade estamos a pensar em realidade. Sim, pois é o lado pessimista da coisa. Obviamente que também são aqueles que têm sempre mais publicidade, se calhar até um bocado na tentativa de despertar a atenção das pessoas e o alarme das pessoas, não é? Porque eu acho que, porque assim, neste momento, se tu és alarmista é porque és alarmista e estás a assustar as pessoas. Se tu tentas amenizar a coisa, as pessoas dizem, então ainda temos tempo para reagir, ainda estamos tranquilos. Decorreu nesta semana que passou um evento 24 horas Climate Reality. Pronto. Não sei se conhecem, o Climate Reality é um projeto de sensibilização ambiental que eu não consigo precisar se o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore está envolvido desde o início, mas está envolvido agora. E aquilo foi é tipo um Live Aid. Acho que se falar em Live Aid, toda a gente saberá do que estamos a falar. Isto já não é a primeira vez que acontece. Decorreu mais uma vez este ano, um pouco por todo o mundo, com vários artistas se juntaram e uma emissão de 24 horas para alertar para os problemas do clima e para a sensibilização de mudança de atitudes contra as alterações climáticas, por assim dizer. E decorreu esta semana. Eu sinceramente não vi muita publicidade sobre o assunto. Pois é isso. Passou um bocadinho na RTP na segunda-feira, que eu vi. Com medo, a medo. Eles anunciaram e tal. E é mais uma iniciativa. É mais uma, mas estás a ver, é engraçado sem ser engraçado como as pessoas, quando falamos de questões ambientais, ainda não se... Há quem se move, temos uma Greenpeace, temos várias organizações. Sim, claro. Mas ainda assim eu acho que não tens a popular a mover-se como quando tens outras causas. E falo mesmo até a nível publicitário. Sim. Eu fiquei a saber que existe uma chamemos-lhe secção ou uma associação. Não, secção. Um lado português deste projeto, do 24 Horas Climate Reality. Nem ele se lembra, nem eu, mas vamos chamar-lhe secção. Sim, não. Eu descobri pela publicidade que foi feita um bocado pela Associação Zero, que se associou que se associou ao projeto para ter uma pequena representação e uma divulgação em Portugal. A Associação Zero associou-se então a esse lado português do Climate Reality, mas eu também sou sincero, eu não sei se foi criado agora só para este evento ou se já existia. Eu tive conhecimento, lá está, é o poder das redes sociais. Exato. Mas façam like, procurem 24H, por isso 24 horas, Climate Reality Portugal. E deixem lá o vosso like para seguirem todas as informações. Como se fosse tipo é que não é filial porque não é uma empresa, mas tem o vamos pôr as coisas deste versão modo. Portuguesa. Sim. Tal como existe o WWF Portugal, tal como existe Greenpeace Portugal. Exatamente. No fundo, os representantes em Portugal. Vamos tentar trazê-los cá. E eles depois dizem o que é que são. Acho que é mais fácil. Sim. Acho que é mais fácil. Vamos deixar isso para os senhores, eles depois explicam o que é. Bom, achámos importante falar sobre esta parte das emissões, que é uma parte escondida, porque, no entanto, fala-se muito da falta de água, mas não falta a energia. E falta de informação também, porque às vezes as pessoas... mas vocês falam muito, mas emitem mais e não sei o quê. E às vezes, no nosso caso, neste momento, é necessidade. Assim. Bom, vamos passar à frente. Vamos agora filosofar um bocadinho. Devagar sobre um assunto. Filosofia. E eu vou passar a explicar do quê. Portanto, eu estou a tirar uma formação no âmbito do meu trabalho e um dos módulos agora do curso, o último que fizemos, era Ética e Responsabilidade Social. Sabem o que é ética?
É que neste momento eu acho que é importante fazer esta pergunta. Isto andou tudo muito à volta de códigos de conduta, uma parte mais comercial. Eu trabalho numa instituição de pagamento, por isso estou na área financeira, e foi tudo um bocado mais virado para códigos de conduta e isso tudo. Eu fiz um trabalho e fui ver os relatórios de sustentabilidade, ver por alto os relatórios de sustentabilidade de 2 bancos, que posso dizer, foi o Santander Tota e a Caixa Geral de Depósitos. Fiquei surpreendido porque não sabia que a Caixa tinha, além do relatório de sustentabilidade, tem um relatório de compensações de gases com efeito de estufa. Faz não sentido sabia. Como grande... Faz todo o sentido. Fiquei surpreendido porque ao longo do meu curso de Engenharia do Ambiente tive a oportunidade de estudar ou de fazer alguns trabalhos sobre relatórios de sustentabilidade, mas nunca me tinha calhado nenhum banco, ou nunca fiz sobre nenhum banco, e achei-os, sem analisá-los a fundo, porque aquilo era um trabalho só para ter 10 páginas, não é? Só vendo e vendo assim, achei-os bastante completos. E vi lá 2 factos bastante curiosos. Que, primeiro, existe uma espécie de linha orientadora que é o... Bem, não, vou dizer isto de outra forma. Existe umas diretrizes para eles serem elaborados, que é o Global Reporting Initiative, que dá as diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, para qualquer empresa, para qualquer tipo de área. E depois existem, por exemplo, uns princípios, são os chamados princípios do Equador, que estabelecem as instituições que assinarem esses princípios têm que os seguir e vão ao encontro do estabelecimento de linhas de crédito ou financiamento, tendo em conta aquilo que eles defendem, tanto a nível social, como económico e como ambiental. Que, para os mais desatentos, são os 3 pilares da sustentabilidade: economia, social e ambiente. Outro pormenor, por isso, neste caso, o Santander Tota é um dos bancos que assinou estes princípios, por isso, tanto neste caso foi o Banco Santander que os assinou, salvo seja, e isso reflete em Portugal, claro, no Santander Tota. A Caixa não. No entanto, achei curioso que tanto a Caixa Geral de Depósitos como o Santander Tota, nos seus relatórios de sustentabilidade, têm como objetivo atingir os novos objetivos do desenvolvimento sustentável que foram estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015. E eles dizem como? Tu não avaliaste a fundo? Assim, eu não avaliei a fundo. Eles fazem-no de maneiras diferentes, enquanto que no relatório de sustentabilidade do Santander eles dizem quais são as áreas que para eles... quais são os objetivos, aliás, que para eles são chave, para aquela instituição bancária, são chave para atingirem, então, para serem objetivos, ou que estão dentro do âmbito da instituição para esses objetivos. A Caixa, não. A Caixa tem tanto um como o outro tem uma estratégia de sustentabilidade, e a Caixa, ao longo do seu relatório, tem as áreas onde está a afetar e que objetivo de sustentabilidade é que representa. Ok. Pronto. Ok, faz sentido. São formas de apresentar diferentes. Faz sentido. Desculpa, continua. Não, esta era a parte chata. Isto era só o enquadramento. Foi só 8 minutos de enquadramento. Não foi tanto. É exagerado. Depois, na discussão, entre algumas pessoas, eu tive lá uma das pessoas que, num outro contexto que não ambiental, num contexto mais social, dizia que a parte de responsabilidade social e sustentabilidade, isso, ambiente e tal, isso não interessa nada, o que interessa somos nós. Mas isto, calma, isto numa perspectiva de despedimentos coletivos, de mudanças de administrações que às vezes fazem as coisas sem consultar os seus colaboradores. Pronto, nesta perspectiva. E eu estava a ouvir a discussão e a apresentação dos trabalhos e pensei, isto é um excelente tema para falar, porque isto vai bater exatamente aos 3 pilares da sustentabilidade. Sim. Porque nós social, partindo do pressuposto que o social são só humanos e não é animais e tudo o resto. Mas calma, não estamos aqui a defender nada, estamos aqui a falar. O social é importante porque nós queremos um bem-estar. Não, e não é só isso. Atenção que dentro do social está a ética. Sim, exatamente. Também se inclui. A parte económica é a parte que nos permite ter
por mais que não concordemos... É o sistema que nós vivemos agora em sociedade. Exatamente. Ponto. Exatamente. Por mais que a gente não concorde com ele, é mesmo assim. E a parte ambiental, meus amigos... There's only one home. Se não houver um sítio onde a gente possa existir ou termos o nosso bem-estar, temos um problema. Ou melhor, não existimos. Não é? É um sítio onde possamos existir. Sim. Por isso eu acho que eu não concordo plenamente com aquilo que se estava a dizer. Acho que nós importamos sim, mas também está do nosso lado fazermos a nossa parte. Sabes que aí está presente, e eu acho que vai estar sempre presente, e é um problema porque não se arranja soluções, é a eterna luta entre o curto e o longo prazo. Sim. Porque nós estamos a falar de problemas que os problemas de longo prazo rapidamente se vão tornar, neste momento já são quase médio prazo, e rapidamente se vão tornar problemas de curto prazo. Curto prazo no sentido de, pensando num horizonte temporal, vão estar próximos. Mas as soluções necessárias são sempre de longo prazo para esses problemas. Pois é. Não é uma coisa que tu faças agora e vai acontecer amanhã. Nós, aliás, falámos disso na última emissão. Exato. E depois tens o caso do curto prazo de tu, como sociedade, todos os dias tens de sobreviver, todos os dias tens de comer, todos os dias tens de viver, certo? Sim. E quando falas em questões de despedimentos coletivos, de pessoas que perdem... o emprego e o sustento. O emprego, o sustento... E a estabilidade, provavelmente. Sim, são coisas complexas porque nós... como é que eu vou dizer isto? Eu vou dizer uma coisa que é controversa. Adoro. Não, mas é assim. Tu nasces numa sociedade sem escolher viver numa sociedade. E é difícil tu testares os moldes, as regras com que essa sociedade está feita. Sim. Seja em que parte do mundo seja. Sim. Tu podes decidir fugir daí e isolar-te, mas é difícil. Pois é. Tu, como animal que és, tu vives numa população, tal como vários animais vivem em populações. Não vivem sozinhos. Então são questões difíceis porque existe... Não sei, eu acho que o nosso problema mesmo é sermos seres pensantes. A gente pensa demais, não é? É isto. Mas... Eu acho que o que nos estraga é pensar. Pensar não é... Desculpa. Diz. Pensar não é no sentido de overthinking. Vou fazer isto a seguir. Sim. Não, raciocinar. O facto de nós sermos seres racionais. Porque os outros animais estão... Eles sobrevivem, estão cá. Não é? Eles estão cá. Sobrevivem. Eles existem como animais que são. E procuram essa sobrevivência. E nós perguntamos o porquê, e depois tem de haver esta regra, e depois tem de haver outra regra, e depois não vou cumprir regra nenhuma, e depois não consigo estar com ninguém porque não cumpro regras. E eu acho que essa é a nossa grande questão. Eu queria dizer uma frase que eu li alguns na internet esta semana, que já é dita montes de vezes, mas que é sempre bom reforçar. Nós, seres humanos, estamos em guerra com a natureza. Mas esquecemos que se nós ganharmos essa guerra, nós é que perdemos. Se nós ganharmos, nós é que perdemos. Sim. É uma guerra absurda. Sim. Tu estás a lutar pela tua morte. É isto. Sim. Em termos cruéis, é isto. Se calhar não iria... Sim, isso nos termos muito cruéis. É que tu vais para uma guerra para ganhar alguma coisa. E neste momento nós estamos a fazer uma guerra para perder o que nós temos. Sim. E o que nós temos, mais uma vez, o dinheiro existe como troca para avaliar igualmente os recursos. O valioso são os recursos. Mas pronto, isto voltando, vai ser sempre a eterna batalha entre o curto, o médio e o longo prazo. É um bocado. E gerir isso é muito complicado e tens sempre questões éticas enormes. Acho, e vou dizer isto, já disse imensas vezes, qualquer curso superior, deveria ter sempre pelo menos uma cadeira de ética. Não tem. O técnico não tem. Não, é assim, tu tem um módulo, abordas questões éticas. Nós tivemos sociologia ambiental, por exemplo. Pronto. Mas é sociologia ambiental, quando eu digo ética, como engenheiro do ambiente, tu tens de estar capacidade de tomar uma decisão que pode afetar tanto humanos como todo o ecossistema. Eu estou a perceber o que é que tu queres dizer. Ou seja, dar uma força a essa componente.
Eu estava-te a perguntar isto porque na FCT existia, não sei se ainda existe, porque houve uma reformulação curricular há uns anos. Agora também houve. Existia há uns anos uma cadeira de ética ambiental de primeiro ano e que se fazia um trabalho e tal, não sei o quê. Mas estás a ver, mas é nesse sentido que eu estou a dizer. Obviamente que ao longo do curso há sempre questões éticas que que está implícito, vão sendo expostas. Mas estão implícitas e não são exploradas, eu acho. Pronto, talvez. Não sei. Tu podes querer falar sobre isso. Sim. E tu tens cadeiras. Lá está, nós também temos algumas cadeiras que podem não ser a cadeira toda sobre isso, mas abordam certas questões. Agora não sei como é que está o curso, também foi reformulado há pouco tempo, aqui no técnico. Sim. Mas eu sinto falta a importância que tu dás a certas coisas. Tu, como engenheiro, tens de saber fazer contas. Ponto. Como decisor, tens de saber o que é ética. E tens de conseguir lidar com isso. E muita gente acha que isso é entre aspas, balelas. Sim. Aliás, eu sou sincero, e disse isto a algumas pessoas que estão a fazer o curso comigo. A primeira aula foi sobre relatórios de sustentabilidade e sustentabilidade ambiental. E foi a aula que eu achei menos interessante, porque foi exatamente isso que eu achei. Que era tudo balelas. Aliás, calma, eu não estou... E não digo que por ter visto uns relatórios complexos e que com bastantes indicadores e informação muito bem disponível, isto não é segredo para ninguém. Se vocês procurarem na internet relatório de sustentabilidade de Caixa Geral de Depósitos ou Santander Tota, vocês próprios podem consultá-lo. E o da Caixa tem informação mais direta, na minha opinião, e eu disse isso no trabalho, e muito mais de fácil acesso, porque além do relatório depois tem lá os indicadores e tem metodologia e como é que eles fazem com tudo. Agora, é um relatório, vale o que vale. Perdoem o meu cepticismo, mas pronto, apesar disto tudo, está mesmo a ser feito? Não está? É um bocado aquela questão que nós falamos sempre em relação ao Acordo de Paris. Exato. O Acordo de Paris foi assinado, Exatamente. mas alguma coisa está a ser verdadeiramente feita. Se fiquei surpreendido com a complexidade dos relatórios, fiquei, não estava à espera de uma coisa tão bem feita e com os indicadores detalhe. Uma coisa tão detalhada. Agora, se aquilo é assim mesmo, se não é... Quem os faz e quem lá está nas empresas poderá dizer se é mesmo assim ou não. Eu fiquei surpreendido com a maneira como eles estavam Sim, feitos. Tu não estás a dizer que eles fazem ou não fazem. Exatamente. Diz é que o relatório, lá está, nós ultimamente somos muito bons a fazer documentos. E quando eu digo nós, é o mundo inteiro. Exatamente. Seja em que profissão for, nós somos muito bons em deixar tudo em papel ou digital. Acho que é um pouco o medo da história de sermos esquecidos, não sei. Sim. Mas também não temos feito nada de especial para ficarmos na história. Enfim. Laura, temos que acabar. Uma última palavra. Mas é isso. É eterna luta entre curto e médio prazo, sem a noção de há soluções que só podem resultar a longo prazo. Desculpa ter-te cortado assim tanta vaza, mas é que estamos mesmo a chegar ao fim do nosso... a filosofar demais. Ao fim do nosso tempo. No entanto, só para concluir, dizer que aquela questão de nós é que interessamos, o resto não interessa, fez-me pensar sobre o uso do termo. Sustentabilidade é usada para muitas coisas. Ultimamente, sim. Ultimamente, o termo sustentabilidade é para o ambiente, é para tudo. E eu penso que da próxima vez que voltar a usar a palavra, se deve pensar se é realmente aquilo que queremos usar. Porque tem aqueles 3 pilares que fazem todo o sentido e que se não os tivermos em conta... Ou completar as frases, não é? Ou completar, exatamente. Foi o que me disseram. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Vamos então relembrar que eu já disse, mas vou novamente dizer que dá só a indicação da pesquisa, eu acho. A Rádio Utopia é às 10 da manhã ao sábado, a Rádio Ideias é às 2 da tarde ao sábado também, e as repetições são à quarta-feira à 1 da tarde na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias. No YouTube e no nosso blog saem as emissões todas ao domingo às 7 da tarde e para a semana, se Deus quiser, não estamos sozinhos. Tan, tan, tan. E com esta eu me fico. Tenham uma boa semana. Tchau. Feito.